Antonella, per piacere, io sono arrivato. Tô vendo que o Romualdo que vai falar por mim. Hein? Tô Nada. falando com a Antonella, João, não falando com você. Tá, então eu vou começar Ela é agora. italiana, você não é. Bom, vamos lá. Antonella. Só tem pouco tempo pra falar. Tem nada, você é muito simpático. Não, o João já falou que é 1 hora só e... Então, todo mundo aqui me conhece. Quem não me conhece aqui? Esse rapaz aqui, teu guarda-costa? Não, ele é o médico... Ele é professor de pós-doutorado da Fiocruz, trabalha lá no grupo. Protege ele. E como os dois médicos que começaram não falaram sobre espiritualidade, eu vou falar o que era a espiritualidade e a medicina lá atrás, há mais de 1000 anos atrás. Por quê? Antigamente, medicina, magia, ciência, era tudo a mesma coisa. Tinha um único nome, não existia esse nome de medicina, era considerado só um estudo. E não sei o que aconteceu com os seres humanos, que eles segregaram e passaram a chamar ciência de magia, depois magia negra, depois voltou a ser ciência, e a medicina foi se distanciando, e a religião foi uma coisa que segregou a medicina, que separou tudo. Então ficou religião de um lado, medicina do outro e ciência do outro. E nos últimos 100 anos, eles estão tentando juntar de volta. Trazer a medicina junto com a ciência e trazer a ciência junto com a espiritualidade. Mas como eles separaram, deram muitos nomes e as coisas ficaram muito confusas, quando eu era pequeno, eu comecei... Eu nunca tive vidência que eles chamam, mas eu tinha muita sensibilidade. E eu achava que na minha cabeça aquilo era imaginação até 5 ou 10 anos atrás, que as coisas começaram a clarear um pouco, e eu tive o meu caminho dentro do caminho espiritual kardecista. Mas aquilo eu comecei a ver que era muito limitante, porque era igual a religião. Chegava num ponto, parava e não explicava mais. E eu queria ser médico, mas aí, numa determinada época da minha vida, eu fui estudar medicina por conta própria. E eu vi que eu ia ser um açougueiro. Eu não ia ser médico. Eu gostava de ortopedia. E aí eu vi que era furadeira, serrote. Eu falei, não, eu não consigo fazer isso. Entrei dentro da sala de cirurgia, eles abrem como se você estivesse abrindo um boi. Serra, bota parafuso, aperta, costura, não sabe nem olha para a cara do paciente. E eu comecei a ver que tinha algo errado e resolvi continuar. Então eu estudei muito metafísica, física mecânica, física quântica, e aí eu fui ver que a física quântica é o que aproxima mais a religião da ciência. E aí, por mais que eles não consigam explicar o que é a física quântica, eu vou definir rápido o que é física quântica. Física quântica é o tudo e o nada. Tudo depende do seu ponto de observação. Se você olha o Cristo Redentor de frente, você vai ver o peito, a manta, mas o cara que olha de trás não vê a cara. Então, a física quântica é mais ou menos isso. E na física quântica, tudo é energia e tudo é onda. Ou tudo é onda e energia. E a física quântica prova que existem universos paralelos, sistemas multidimensionais, universos paralelos. O que seria um universo paralelo? Mas só tem um universo? Não, existem múltiplos universos. Dentro de você, se você pegar o microscópio e puxar para dentro, você vai ver todos os níveis nano-quânticos dentro da sua célula. E se você puxar para fora, você vai ver que a Terra é menor do que um grão de areia. Ela é mais ou menos a corda, essa corda aqui. O que seria a corda? A corda é o sistema que liga os prótons dentro dos elétrons, dentro do nêutron, dentro do átomo, o átomo dentro da célula, a célula dentro do corpo sanguíneo, e aí vai crescendo e vai aumentando tudo. Então, em determinada época da minha vida, eu trabalhei muito no centro espírita e também fui muito mal aproveitado. E aí ficou muito limitado na minha cabeça, e em um determinado momento eu comecei a escutar uma voz dizendo que eu tinha que ir mais além do que eu imaginava. Então, esse além, não sei porque os livros
sempre me provaram que eu estava no caminho certo. Então eu vou explicar o que é o grupo, o que é o trabalho lá dentro, porque ninguém imagina o que a gente faz. O Inácio chegou lá ano passado, junho, trazendo um amigo dele. E aí ele me contou que ele tinha uma evidência, que ele não conseguia. Ele vem da formação cartesiana de medicina, apesar de não ser um médico praticante. E ele é professor de pós-doutorado da Fiocruz, o Romualdo. Então, o mais inteligente eu não conheço. E ele não conseguia me explicar por que ele via aquelas cores, por que ele via aqueles seres, o que eram aquelas coisas. E eu falei, tudo isso aí é uma energia acelerada. Qual é a diferença entre quem tem vidência e quem não tem vidência? Quem tem vidência vê mais quadros por segundo. Um ser humano consegue ver de 25 a 30 quadros por segundo. Um ser que tem evidência, e eu vou dizer aqui quem tem, a Ângela, o Inácio, a Rita, que não está aqui hoje, o André, Eu não tenho. não, mais alguém aqui vê coisas? Você vê? Só em sonho, de vez em quando. Tá, eu sonho, não sonho, é tudo a mesma coisa. Passou com a mão, viu, é um outro tipo de evidência. É sensibilidade. É o sensitivo, o audiovisual. Só sinto. O cara que tem evidência igual o Sebastian, que não está aqui, é a pessoa que enxerga a luz mais rápido. Então, como o Rogério falou, tudo já aconteceu. A vidência permite que você veja o que está acontecendo na outra dimensão, que não é a 3D. Seria uma 4D, 5D, 6D, vai até quantos Ds você quiser. Depende da sua capacidade visual sensitiva. Tem gente que só vê Isso. também 2D. E aí, Fantástico. o Inácio veio com essa dúvida e eu falei assim, vem trabalhar aqui que eu vou te explicar ao longo do tempo como se faz isso. E durante um tempo ele ficava se perguntando por que ele tinha que fazer relatórios depois do trabalho, escrevendo tudo que ele via. Na verdade, cada vez que você escreve, você bota a sua intuição no papel e deixa que o corpo espiritual do outro ser fale por você, que seria mais ou menos o que chamamos de psicografia. Todo mundo tem isso. No momento que você pensa, e às vezes o pensamento não é seu, você está psicografando, está sentindo e está escutando um ser falando com você. Mas você não vê, então você acha que é maluquice. Isso é uma crença sua. Eu botei ele para fazer isso e ele começou a ver mais doenças, ver mais coisas. E aí eu comecei a explicar para ele que a doença é só um resultado da sua emoção. Não é um resultado... eu estou com câncer no intestino. Não, você não está com câncer no intestino. Isso é um resultado de uma emoção sua. Sua mãe me desafiou outro dia. E eu falei para ela que a doença dela vinha quando ela tinha 5 anos de idade. E descrevi tudo que aconteceu com 5 anos de idade. Ela não conseguiu rebater, porque era verdade. Era um problema que ela teve na infância dela, no intestino, e que ela carregou a vida inteira aquele mesmo problema, e foi carregando o problema, até ela causar um dano muito sério dentro do corpo. Eu escutei um médico falar que câncer é gerado por 3 fatores: glicose, emoção e existe a hereditariedade. Mas quando você tem acidez muito alta, que é excesso de glicose no corpo, e excesso de emoção pesada no corpo, você cria acidez no seu sangue, que é o fluido do alimento da célula cancerígena. Toda célula cancerígena se alimenta de açúcar e ácidos. Primeira coisa que o oncologista fala para quem tem câncer é: por favor, não se estresse, tudo vai ficar bem, procure não pensar nisso, viva a sua vida, vai meditar, vai passear, vai não sei o que, mas o ser humano não consegue, ele é muito materialista, é agarrado na doença.
Isso. Então, isso vai acontecendo, ele desenvolveu a evidência dele, hoje não precisa mais fazer relatório, não precisa, e hoje ele fala o campo aonde que está acontecendo a doença. Muita gente chega lá e quer, não, que é meu joelho, é isso, é aquilo. Eu falo, não, assim, eu não preciso saber o que você tem. Eu preciso deles, para eles me falarem aonde que está o foco. E aí a gente vai trabalhar o foco atômico. Então eu vou chegar nessa parte atômica que é, o corpo humano é feito 80% água. A água tem uma molécula de oxigênio, que é enorme, e 2 moléculas de hidrogênio, que são pequenininhas. Essas 2 moléculas de hidrogênio são elétricas. A bomba nuclear é feita de hidrogênio. O corpo humano é elétrico. Ele tem frequência, ele tem onda por causa da eletricidade desse tipo de átomo que está dentro de você. Só que dentro desse átomo, você vai reduzindo ele e tem um negócio chamado corda, que chama teoria das cordas ou supercordas. A teoria das cordas é os ligamentos que um filamento faz com o outro dentro do átomo. Então, quando eu vou trabalhar um paciente, eu vou trabalhar o nível atômico dele. Eu não vou trabalhar o campo energético. A gente faz a limpeza, faz tudo, mas a minha mediunidade de efeitos físicos. Então, eu consigo pegar a célula, trazer ela para qualquer tempo, passado, presente e futuro, não existem. O Einstein explicou isso através do desdobramento do tempo, quando você faz a curvatura e você fura de um campo para o outro, e aí ele mostra que se você está aqui, você consegue estar aqui também. E a física quântica, para piorar, ela fala que você pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, eu consigo tirar a célula, levar ela para um lugar onde ela é muito alcalina, e a alcalinidade está ligada à felicidade. Por isso que eu pergunto para o paciente, quando me dá um momento feliz da sua vida? E não pode ser um momento feliz com o outro, porque você vai pegar a energia do outro. Você tem que usar a sua energia para se curar. O que a gente faz é pegar o paciente e levar ele, puxar ele no tranco. Tentar acelerar ele com a energia dele. Tirando a energia dele, limpando e devolvendo ela para o mesmo corpo. Por que acontece isso? Aí vem os processos científicos e espirituais. Por que acontece isso? É porque o seu campo é magnético. Então, positivo com positivo se atraem, negativo com negativo se atraem. Positivo com negativo não se atraem, eles se repelem, eles ficam assim, girando. Então, quando eu pego uma célula que está negativa e transformo ela em positiva, quando eu coloco ela de volta no órgão, todas as células em volta vão grudar. Vão ser atraídas pela frequência maior. Quanto maior a frequência, mais você puxa a frequência menor. Outro dia me perguntaram por que eu fico cansado. Eu comecei a trabalhar agora, eu chego em casa e estou exausto. Quem perguntou isso? Você? Porque quando você chega em casa, eu vou dar uma analogia ao corrida de Fórmula 1. Então, existem lá a Ferrari, a McLaren, a Mercedes, existem todas aquelas equipes que são medianas e as outras que são muito baixas. Você vê lá, o Schumacher, ele dava volta em cima dos retardatários. Agora imagina se o Schumacher jogasse uma âncora no carro dele e puxasse um retardatário junto com ele. Provavelmente o pneu ia estourar, o cara não ia conseguir ter uma direção, e ele ia acabar batendo no muro. Então a gente lá não faz isso, porque eu não quero que vocês se acidentem dentro da sala. Apesar de já ter acontecido no passado alguns acidentes. Não de alguém morrer, alguma coisa, mas de ter um problema, de cair dentro da sala. Então, o que a gente fez? Alguém viu um slide que tinha um chakra aqui? Teu, não era? Então, aqui é onde sai a energia e aqui é onde entra. Por quê? Porque a gente está no hemisfério sul. No hemisfério sul, a rotação é ao contrário. O spin da Terra, lá embaixo no Polo Sul, ele roda no sentido anti-horário. No Polo Norte, ele gira no sentido horário. No Equador, ele está neutro. A gente está no Polo Sul, por isso que tudo dentro da sala é no sentido anti-horário. Porque se a gente estivesse nos Estados Unidos, ia ser tudo no sentido horário. Para a energia fluir melhor, para ela acelerar melhor, para ela filtrar melhor. Então aqui você vai usar a sua mão direita, que está doando,
E o Rogério falou que o lado direito do cérebro é o lado que não existe. E esse é o lado racional. São 3 átomos: próton, positivo, elétron, negativo, nêutron, neutro. Então, quando você vai fazer a puxada, você usa 3 dedos para fazer a tomadinha ali. No pescoço aqui atrás é onde sai a energia de todo mundo, tá? Aqui na frente, essa é o terceiro olho considerado lá, o frontal pelos indianos. É onde você vai recolocar a energia. Por que é número ímpar? Porque sempre tem que ter positivo, neutro, negativo, positivo, negativo, neutro e positivo. Quem vai recolocar está no campo positivo, quem está puxando é no campo negativo. Só que só acontece a puxada quem tem mediunidade de efeitos físicos ou se eu estiver perto de alguém. Coisa. Por isso que às vezes eu pego no pescoço de alguém para puxar. Então eu puxo a carga, deixo a corrente filtrar, vocês vão respirando, que a respiração acelera o nível de oxigênio dentro do corpo, e vão colocando as células de volta no quadrante. Quando acaba de respirar, eu peço para soltar, desconecta todo mundo, e aí vai, e esses dedos aqui na figura dele mostra que são pontos de doação de energia, e você doa o resto de energia que passou pela corrente. Tá? Então é muito importante, mas você vai sentir a mesma. O André que está lá atrás já foi muitas vezes no Tupiara comigo, e quando a gente segura naquela corrente, sente uma coisa muito diferente. Por quê? Tem 3.000 pessoas ligadas ali fazendo assim, e a corrente não para, ela vai até. Então você pegando 3.000 pessoas que você não conhece, não sabe de onde que vem, não sabe se está lá em cima ou se está lá embaixo, mas na hora que começa a cantar pelo som, a vibração aumenta, a eletricidade começa a correr, todo mundo canta junto, no meio você começa a chorar porque você não aguenta a emoção. Igual é a Badiânia também, na corrente lá. Mas a corrente lá ninguém dá a mão. É. A corrente só acontece quando um se une ao outro. Essa corrente, aí é boa pergunta. João de Deus, como é que ele trabalha? Ele trabalha com ectoplasma. Ectoplasma é uma massa que existe dentro do corpo, pesa mais ou menos seria mais ou menos a alma, tá? Mas quando você doa ectoplasma, tem lugares que faz pesagem. Você entra, pesa, doa ectoplasma, pesa de novo. Geralmente a doação é entre 40 a 100 a 150 gramas. No João de Deus, as entidades, os espíritos que trabalham lá, precisam do ectoplasma humano. Por que isso? Porque eles só tem um médium, que é o João. E são uma equipe do Dr. Augusto, tem mais de 10.000 médicos. Então eles precisam dessa matéria energética para atuar. No grupo, eu não trabalho com entidade. Eu trabalho com a energia do paciente. Entendi. Junto com a energia de vocês, do grupo, para recalibrar ou realinhar a energia do paciente. Então você não usa o seu ectoplasma. Se você estiver usando, você está usando erradamente. Não está fazendo o certo. A melhor maneira no grupo é perguntar o que está acontecendo. Então agora é a hora. Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Porque existem diversos trabalhos dentro do grupo. Existe trabalho de felicidade que é praticado somente depois que as pessoas foram várias vezes lá e já realinharam tudo, já estão ali no momento de... Tem gente que já chega preparado para isso, já está com a cabeça mais para frente. Tem um trabalho de corrente alternada, que é quando eu puxo a energia por cima e devolvo ela por baixo, e ela faz assim, por cima do corpo. E aí ela vai quebrando toda a matéria que está bloqueada no coisa. Existem cirurgias, que aí o João tem participado um pouco, a gente vai fazer um experimento com outras teorias russas, que são o pessoal que está mais avançado fora da religião, alinhado à ciência. A religião limita as pessoas a muita coisa, e aí vem a crença, e aí a crença, por isso que eu falo muitas vezes dentro do grupo, usa a tua intuição, porque a sua intuição é o que vai te dizer o que é certo e errado. Não adianta eu falar para você o que é certo e errado.
Se eu falar a minha crença, eu vou sair daqui considerado como um maluco. Eu acredito em várias coisas que as pessoas nem sonham. Eu acredito que existem seres de outras galáxias aqui dentro da Terra. Não, você também, mas quem aqui acredita? Eu acredito. A outra metade não acredita. Não. Olha aí. Eu acredito que todo mundo está certo. Eu já entrei em nave e tudo. Tá bom, mas cada um acredita numa coisa e eu acredito que todo mundo está Lei certo. non sapeva niente, italiano. Para mim, todos estão certos. Cada um tem um nível de evolução, cada um está numa esfera, cada um vem de um lugar diferente. A Terra é só um lugar de laboratório. Sansara. Não, aqui para mim é um laboratório. Experimento que você vai ficar uns 30 mil anos aqui, vai dar um tchau e vai voltar para sua casa. 30 mil anos dentro da galáxia não é nada, nada. São um universo hoje medido mais ou menos 14 bilhões de anos. O que é 30 mil anos? Não, eu, Divide quando que você era baixar um garota, número. falava que eu vim de Andrômeda. Bom, Não dá nada. muita gente pergunta de onde que a doença vem, porque a medicina não consegue explicar. Ela não explica de onde que a doença vem. Ela só trata do resultado, e o resultado volta às vezes. E por que ele volta? Não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com... tem a ver com a sua cabeça. Com certeza. Você que criou ela, se você não limpar a cabeça, se você não meditar, se você não realinhar, se você não se ajudar, ela volta. E vai tentar te provar de novo. E ela vai conseguir provar até ela te derrubar. Algumas doenças podem ser coisas de outras vidas. Podem ser, mas ninguém vai conseguir provar assim com tanta Você pode ter um karma certeza. ancestral. Pode, como pode ser outra coisa. Mas isso não... Se a gente quiser ficar provando essas coisas, a gente nem vive. Ah, é. O que importa é o aqui e agora. Então, existe a polaridade. Polaridade é uma coisa muito importante. É a troca que você tem com as pessoas que você está no convívio do dia a dia. Entrar num lugar e você não gosta do lugar, saia do lugar. Não fique dentro do lugar. Conhecer uma pessoa, a pessoa não bateu com você, nem dê a mão. Que você dá a mão, você já grudou e já fez a troca energética polar. São coisas que você não vê, mas são coisas que existem. Um assunto que é meio polêmico, que é uma troca muito pesada, que é a troca sexual. Que é quando você não se identifica com o parceiro, não está fazendo por amor ou está fazendo só por coisa, e você sente um cansaço muito grande depois, sente extremamente sugado, porque na verdade é o que aconteceu. Ele foi lá e sugou a tua energia, que era muito mais elevada que a dele. Ele que se alimentou da sua energia. E aí você vai se sentir extremamente cansado depois. Há um tipo de trabalho para você melhorar essa energia. Não existe bloqueio. O bloqueio físico é a separação. Não adianta você ficar tentando, que você vai... Então, assim, a doença lá, a doença em si, quando o paciente chega na sala, e eu uso essas pessoas que têm evidência, porque eu não tenho, é para acelerar o trabalho, é para eu ir direto no ponto, e não ficar perdendo tempo de ficar limpando tudo e ir no ponto errado. Então as equipes precisam de videntes, ou de sensitivos, ou de gente que escuta, para falar exatamente onde é o ponto. É como se fosse uma cirurgia, igualzinho no hospital, onde existe uma equipe que trabalha e que cada um tem um ponto de referência. Como é que a gente faz a confirmação? Com duas pessoas falando a mesma coisa. O diagnóstico. Não tem diagnóstico, eu não me preocupo com diagnóstico. Diagnóstico? Não, assim, diagnóstico eu digo saber o ponto que tá ruim. Não, aí eu uso 1, 2, pergunto se os dois... Isso que eu tô falando. Quando dois falam a mesma coisa, às vezes um vê aqui e o outro vê aqui embaixo. Às vezes os dois vêm nos dois pontos. Aí a gente se entende e fala, não, peraí que está desconectado. Existem conexões dentro do corpo humano. E essas conexões, quando elas estão desconectadas, elas precisam ser reconectadas. E é aí que funciona a parte quântica, que seria... Onde é que está esse mouse? Não. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A célula, tá? A molécula, aí vai se repartindo aqui
a gente vai recolocar a célula, aí a gente tira a célula e faz a limpeza da célula. Na cirurgia, a gente tira o átomo, o quantum, a corda. Quando faz aquela cordinha, na verdade eu estou reconectando as cordas que estão desalinhadas. Quando você recorta, sobe, aí a pessoa faz qualquer coisa aqui embaixo, depois você vem e recoloca. Aí é transplante do órgão mesmo. É o órgão inteiro. Eu retiro o órgão todo, refaço a composição do órgão. Refaz. Quer? Existe um estudo russo de um cara chamado, que foi ela que me passou, do Arkady Petrov. A Tereza, pode levantar o dedo. Arkady, A-R-C-A-D-Y Petrov. Que ele tira, que são mulheres, pessoas que foram, houveram retiradas de órgãos físicos. Retirou o útero, não sei o que, e ele descobriu uma maneira de recolocar aquele mesmo órgão sem fazer cirurgia. Sem cortar. Virtual, digamos assim? Que é? Seria virtual. Não é virtual não. O útero volta a crescer dentro do corpo de... E comprovado por exames físicos. Não, é tudo comprovado com comprovação científica e médica. Consegue, quando ele faz a cirurgia dele, digamos, ele não faz cirurgia, você que faz. Não. E a tua célula começa a se desenvolver isso? Não. Ele não faz nada. Ele te ensina a você fazer no seu corpo. Entendi. Eu mesmo dou, digamos... Dente também. Como se eu desse um comando no meu próprio corpo. Você vai dar o comando todo dia para ele, numa sequência fibonática de células, que aí ele vai falar como é que são as células e você vai reconstruindo o meu órgão. O seu órgão. Que está danificado. Não, que você retirou, ausente. Você retirou o útero e ele vai crescer de volta. Incrível, hein? Então, a pessoa que falar que não existe, ela é ignorante, ou ela não estudou e ela não quer abrir o olho dela para uma coisa que é comprovada. Não é espiritual. Arkady. A-R-C-A-D-Y. Pode falar. Não, era o nome exato. Petrov. P-E-T-R-O-V. Petrov. Você está com o livro aí, ó, Tereza? São 3 volumes. Ela tem um livro lá. Só tem inglês, não tem português. E tem russo para quem quiser. O alemão. Legal, é russo. Tem alemão também, que é super fácil. Alemão também é fácil. Então, é assim, quanto mais a gente avançar na medicina, mais próximo... Só que a medicina nunca vai falar que está se aproximando da espiritualidade. Porque no momento que eles dividiram, eles falaram, não quero saber desse assunto. Mas agora eles não conseguem mais explicar. Chegaram num ponto que... como é que eu faço para explicar isso? Como é que o médico vai lá no João de Deus e vê o cara metendo uma faca no olho do cara, enfia a faca dentro sem anestesia, sem nada? Que bom. Aí você fez a... Posso fazer mais de uma vez? Tô fazendo Não, tem que fazer todo dia. Não, todo dia eu tô fazendo. Eu não fez só. Tô fazendo todo dia. Então, assim, geralmente quando você tem problema de osso, de artrose, de inflamação, a sua célula está embaçada. Então você vai limpando ela como se fosse uma bola de boliche. Lógico, se você tiver com a cabeça pesada naquele dia, a sua limpeza não vai adiantar nada, porque você não consegue fazer ela ficar translúcida. Para ombro também é bom? Para dor no ombro? O que eu acabei de falar para você? Não interessa onde é a dor. Tá. A dor não importa. A dor, eu vou falar o que o Simoninho falou para minha mãe outro dia. Quanto mais remédio você tomar para dor, mais dor você vai sentir. Então você vai tomar 2 dias, porque senão você vai ficar viciado no remédio, e o remédio vai criar o que o Rogério falou. Vai criar uma condição XYZ que a tua dor vai aumentando. Então esse já é um médico que ele fala uma coisa, ele acredita numa coisa, mas ele não sabe de onde que essa coisa vem. Entendi. Ele está seguindo um pouco a intuição dele, por isso que ele é um bom médico, um bom cirurgião, como o André foi lá e ele falou, seu problema não é, problema é outro, tem nada a ver com osso. Vai fazer isso e você vai ficar bom. E ele fez e ficou bom?
Isso aí. Não sei, eu não... Tá levantando direitinho, André? Então, toda a matéria é viva. Não existe esse negócio de matéria. Até mesmo um cadáver, ele é vivo. Ele tem uma composição energética, uma frequência muito pesada, uma vibração pesada, porque ele é vivo, ele é morto biologicamente, mas ele é vivo energeticamente. Porém, o átomo dele gira muito devagar, então ele é considerado quase inerte. E quando essa vibração entra no seu corpo, o que eu te falei? Quem está mais baixo, suga. É você que vai se sentir pesado, não é ele. Então isso acontece muito com o processo carnívoro. Eu era carnívoro, comia carne crua, sangue, e eu sentia muita dor de cabeça e não sabia por quê. Eu parei de comer carne vermelha e frango e a minha enxaqueca passou. Eu nunca mais senti nada disso. E aí, na minha cabeça, na minha crença, eu falei, eu acho que porque o bicho está morto e aquela frequência sugava a minha energia. E me deixava um pouco explosivo, um pouco violento, muito estourado. Sim, de vez em quando ainda estouro ainda. Qual é o teu signo, hein? Ares. Ah, você é Ares. Qual ascendente? Escorpião. Lua? Touro. Lua e touro. Você tem cara de taurino. Não, mas eu não sou taurino. O meu filho é Lua e touro. Sou Ares. Deve estar cheio de ariana aí. Então, tipo, dentro do trabalho, quando é cirurgia, é porque o paciente está muito debilitado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nele é limpar ele numa semana e preparar ele para a cirurgia na outra. Depois a gente vai fazer os trabalhos mais leves, para ele se realinhar. É ao contrário de tudo quanto é centro espírita. Primeiro bota ele no mais leve, para depois ir para o mais pesado. Eu já vou lá extirpar o pesado para elevar ele, para deixar ele mais solto, para deixar ele caminhar mais livremente. Então eu acredito em todas as religiões, todas, qualquer uma. Acredito em todos os tipos de ciência, mas eu tenho a minha fé e a minha crença. E isso eu não compartilho com ninguém, porque isso não adianta eu falar. Porque é sua. Não, porque é que nem religião. Vou ficar jogo de futebol. Ah, meu time é melhor que o teu. Ah, não, meu pô, não tem fim isso aí. É um querendo convencer o outro. Por que eu quero convencer você de quê? Por que eu devo convencer vocês de alguma coisa? Cada um acredita no que quer. Algumas doenças, ou a grande maioria, tem muito fundo emocional, e tratando a emoção, você livra o paciente da doença sem fazer nenhum tratamento espiritual, nenhum energético. Ou seja, então a Beth, que está lá atrás com o Roberto, trouxe o Roberto há um mês e meio atrás, e ele não parece. Você não queria vir, né? Não, pode falar. Aqui todo mundo se conhece. Ele não queria vir e eu falei, o seu problema é que a sua mente condicionou um tipo de problema e você só vê o problema. Se você abrir a mente um pouquinho e olhar os cantos, e você, em vez de olhar o problema, olhar para a solução do problema, provavelmente a solução vai por atração magnética. Pelo que o João fala. O Rogério falou, a sua mente começa a recalibrar um tipo de vibração, e na física mecânica newtoniana, eles falam que toda ação gera uma reação e tudo se atrai. Então, se você gera uma energia positiva, você vai atrair o positivo. Se você gera uma energia negativa, você vai atrair o negativo. Não os opostos se atraem, isso aí é o que a gente aprende lá no colégio, mas isso não existe. A gente atrai a vibração que a gente é. A gente não atrai o oposto, senão a gente estava perdido. Nossa, a gente ia ter que andar com uma capa de chumbo na rua. Então, cada vez, quanto mais positivo você ficar, mais negativo você vai atrair. Deus me livre. Então, todo mundo ia ser negativo para atrair positivo. Mas tem os negativistas que se aproximam, né? Você está negativa. Não. Não, se o negativo te atrai, é porque você caiu na frequência e ele atraiu. Você fez uma sintonia. Isso, a sintonia é a atração da física mecânica.
Basta você cair um segundo no pensamento para aquele negócio vir. E aí você, quando você pega, você já arriou. Quando você pega o tal do encosto, que as pessoas falam, o obsessor, é você que deu entrada para aquela energia entrar. Como você faz para tirar ela? Tem milhares de tratamentos, de fitoenergia até desobsessão dentro de um centro, ou até uma captura desse obsessor para ser levado para um outro reino. Exatamente. Mas aí, que a gente faz na assim, quem atraiu foi você. Não existe obsessor sem obsediado. E o pior obsessor que existe na Terra é o ser humano vivo. É você obsediando o outro. Tem uma boa explicação para isso. Se jogar nisso, se passar um caminhão de lixo, quiser jogar aquele lixo em cima de você, o que você vai fazer com esse lixo? Você vai pegar? Não. Você vai sair, não vai? Vai desviar. Vai fazer assim, vai. Tem gente que quando joga um lixo em cima, vai lá e agarra o lixo aí, meu filho. Tem que pensar nisso. Mas não pegue o lixo que não é seu. O encosto, o obsessor, o espírito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que acontece muito. Seu parente morreu, seu marido, e você fica chamando ele. Ai, fulano, ai meu Deus, por que você foi embora? Você me deixou aqui. E aí ele fica com pena e volta. Aí você não aguenta. Por quê? Porque ele precisa se alimentar. E para ele se alimentar na Terra, ele vai chupar o seu ectoplasma. E aí você vai acoplar em você, você vai sentir dor física. Ai, tô com dor no ombro, tô com dor nas costas, de onde que veio isso? Não sei o que. É o encosto, não sei o que. Aí você vai num centro e tem um Inácio da vida e tem um fulano aí perto de você. Ai, como é que faz pra tirar? Eu não sei. Ele é teu, não é meu. E aparece lá na sala um monte. Às vezes entra um ser. Entra um ser dentro da sala. Já vou falar, pai. Entra um ser na sala e vem carregando uma fileira atrás dele. E alguém fala pra assim: esse aí veio carregado hoje. Trouxe o hospital inteiro junto com ele. Como é que faz pra tirar? Primeiro tem que limpar. Não pode falar pro paciente. Fala pra ele voltar. Fala pra ele levar os pensamentos dele. Eu não posso passar banho pra ele, porque eu não sei que criança que ele tem. Tem uma paciente que não veio aqui hoje, que eu tinha certeza, e foi o André que falou pra mim, é esse aqui não, é aquele não, o de vermelho ali. Falou assim: essa menina fizeram um trabalho contra ela. Como ela já estava há muito tempo vindo, eu virei pra ela e eu conhecia, tinha intimidade já pra... E falei: olha só, fulana, fizeram um trabalho contra você. Ai, como é que eu faço pra tirar isso? Eu falei: aqui eu não sei. Aqui não é. Mas eu vou te levar num lugar que tira. Agora, se você não botar a mão dentro da caldeirada lá, você colocar a sua energia pra tirar, não tira. Ninguém vai meter a mão pra você. Porque é você que deixou essa energia vibrar. Aí ela falou assim: tá, eu topo. Eu falei: então tá, então vamos. Isso foi no final de setembro. A gente foi. Quando ele voltou, no dia seguinte ela falou: eu já comprei tudo, não sei o que, já falou, eu vou começar a fazer. Aí ela fez tudo. E aí ela deitou na maca. Quando ela deitou na maca, eu passo a antena de radiestesia, chama... Ai, Rod não sei o que é... Qual o nome? Quem faz? Dual Rod. Dual Rod, isso aí. Passei o Dual Rod e abriu tudo. O campo dela energético excelente para receber. Ela vai 3 meses lá, 3 meses é tudo negativo. O filho dela é muito amigo do filho da Cristina, ao ponto de um dia ele ir brincar na casa do Gozo e o Sebastião virar: hoje não quero esse menino aqui não, manda ele pra casa, manda ele voltar pra casa. E começou aí, como é criança, não sabe falar, só dá não, faz grita, xinga, aí vai dar um jeito dele pra ele ir embora. Porque o garoto, a criança, não tem o campo energético desenvolvido, não tem os chakras todos fixados, eles estão naquela vibração, mas é uma vibração boa, positiva, é uma vibração mais rápida
mas é positiva, mas ele não está fixado ainda. Isso acontece entre os 7 até os 8 anos, que vai fixar e aí ele vai desenvolver o caráter dele. Então o menininho lá, o Sebastião mandou ele voltar para casa, não deu outra. Segunda-feira, quando ela chegou, nossa, eu achei que a antena ia não só fechar, como envergar. Ela estava muito ruim. E aí foi o dia que ele falou que ela estava com um trabalho, eu falei para ela, falei, eu não faço, mas eu vou te levar no lugar que faz e eu vou com você. E ela resolveu se tratar e hoje ela está toda aberta. Mas eu não posso explicar isso para o paciente, é muito difícil, mas a pessoa que ela foi falou, a sua cunhada é assim, 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 assado, e foi ela que fez isso. E o cara descreveu a cunhada dela e foi a cunhada. Essa menina, pra você ter ideia, a casa dela pegou fogo de lamber e ficar só com a roupa que ela tava no corpo. Não, escorregou na mão. E aí, essa menina, eu falei pra ela assim, durante várias vezes, você não usa o seu trabalho com essa energia. Não faça uma propaganda, porque ela é jornalista. Então ela, minha casa pegou fogo, mas eu escrevi coisas boas, mas você está atraindo uma energia, um pensamento das pessoas para uma coisa ruim. E a sua vida, se você tiver uma coisa encapsulada, que nem ela estava e não aparecia, só vai te levar para baixo. E vai te empurrando para baixo que nem trator. Então quando eu falo, eleva o seu pensamento, pensa em coisas positivas, é porque se você tiver uma entidade, uma energia encapsulada em você, ela vai fazer com... Vamos lá, você tem 50 anos de idade, sabe quantos anos aquele ser tem? Tanto faz, ele está morto mesmo. Ele está pouco se lixando se você vai demorar 10 anos ou 20 anos. Mas se ele tiver o prazer de aniquilar você durante 20 anos, ele vai dar risada. Porque o prazer dele não é te matar. O prazer dele é fazer você sofrer. E é o sofrimento dele que faz a alegria dele. Então, para acabar com esse sofrimento, você tem que cortar o mal pela raiz. E aí o ser humano não quer escutar. Então, tem lugares para fazer isso. Lá não é o lugar. Eu não sou especialista nisso, mas eu conheço quem é. Mas às vezes é preciso. Lógico que é preciso, porque você caiu tanto na sua vibração que ali você não vai conseguir, por mais que a gente fale, você não vai conseguir se elevar. Todo cambru. Aí a gente manda pro João, vai fazer floral, vai preparar a pessoa para chegar no momento certo e falar, olha, o que está acontecendo com você é isso, 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 isso. Se você quiser, eu te ajudo, mas eu não vou botar a mão no formigueiro para você. Porque isso foi uma responsabilidade sua. Foi você que acreditou num determinado ponto da sua vida que aquela criatura era um ser angelical. E ela vem toda amorosa para você, como essas criaturas são. O seu olho engana, o nosso olho engana na visão. O melhor cego é o cego mesmo, é o cara que não vê. O cara que não tem visão, ele tem sensibilidade, ele sabe se você é bom só pela sensibilidade dele. O nosso olho engana a gente. Fulaninho é tão bonitinho, tão amoroso, quer o bem de todo mundo. Por trás, tá sentando além em você e fazendo tudo para te derrubar. Mas na hora que você aparece, ele te abraça, te coisa. As pessoas falam que eu sou meio grosseiro dentro da sala, mas eu estou incorporado, eu não sei o que está acontecendo. Eu não quero que o tocar tenha troca de energia polar. E essa troca de energia não vai no ser que está incorporado em mim, vai em mim, no meu ser biológico. Quando eu sair, eu sinto a dor. Por quê? Porque eu tenho a mediunidade de efeitos físicos. Então o meu ser, ele puxa automaticamente tudo de ruim que tem dentro do teu corpo. Só que eu vou sentir isso quando eu desincorporo. Médio catalisador. Não, é um, sei lá se é dom isso aí, né? Pra mim isso aí acho que é... Eu estou pagando alguma coisa muito antiga, que não é karma, é muito antiga mesmo. Prego. Então, o que acontece? Eu materializo essas coisas dentro do corpo e aí eu vou tomando... Você materializa? Você acha que eu vou botar energia onde? Dentro da minha casa, que não é, porque eu moro com meu pai, ele vai me expulsar de lá.
Pô, mas volta e meia cai dentro de casa, aí tem que limpar a casa, tem que fazer um monte de coisa. Dá aquele incensinho? Pode dar o que você quiser, eu uso, não tem problema nenhum. Você bota uma máscara de oxigênio e Vamos lá, por que trabalha descalço? É a mesma foto do João que ele mostrou a mão, todo mundo trabalha descalço porque a energia da Terra vem num lugar chamado magma. O centro da Terra tem uma energia vulcânica, uma larva altamente magnética, que eu dei uma pulseira para a Luciana, que é uma larva vulcânica que vem do Havaí, que ela puxa a energia negativa de dentro do seu corpo para dentro do mineral. E aí o mineral, ele vai abrindo os poros, ele vai ficando esburacado. Ela falou que achou que era água, mas ela não lava, então o negócio estava todo esburacado. Eu falei que era energia que estava sendo puxada do corpo biológico. Então o magma, através do seu pé, ele tem uma potência de você puxar a energia do... É PT o nome do negócio? PT é um nome horrível, hein? Ui, já até passou mal agora. Ponto terra, só T. A energia da terra que vem através do seu chakra no pé. A gente não é quadrúpede, a gente anda sobre duas patas. E aí a gente passa a mão. A minha mão, se vocês verem, ó, eu não tenho aquela... Qual é o nome daquela doença que descasca a mão? Não tem, porque eu teria nas duas. Por que essa mão é descascada? Você tem o M na mão? Tem. Essa mão é descascada porque é a mão que eu puxo energia. Então toda a energia passa pela mão do lado esquerdo, atravesso ela e eu dou aqui. Aqui não tem nada. Então eu faço a limpeza antes dentro do coisa. Eu consegui já fazer a limpeza. Quando vocês puxam, eu consigo fazer a limpeza. Ela entra no meu corpo, mas eu não tenho que dar a mão. Eu faço só ela passar pelo corpo. Que a tossida, quando você tosse, você vê ela tossindo, é porque ela também materializa e não sabe descapsular aquela energia e jogar para fora. Ela está fazendo o processo errado. Aí estão segurando, começa a passar mal. Você lembra aquelas bolinhas que apareceram assim na... Lembra? Ah, lembro. Lembra? Ah, tá. Essas bolinhas que apareceram na barriga do paciente que eu joguei no chão, que vocês ficaram catando lá depois, é mais ou menos o que entra dentro do corpo dela. Eu queria ver. É mais ou menos o que entra dentro do corpo da Ângela. Só que ela tem que aprender a jogar a bolinha pra fora. Como é que você faz a bolinha? Você não deixa ela virar bolinha. Você pensa, tudo é mental. Você passa e joga e deixa ela rodar. Quando ela fizer a aceleração, que é mais ou menos o que o tubo de acelerador de partículas faz, que é uma aceleração muito rápida de uma partícula quântica, ela se desintegra e passa a não ser mais matéria e virar energia. E a energia você não vê. Então ela vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Então o que eu falei outro dia no grupo, eu falei assim: quem se sentir cansado, senta e pede para alguém substituir. Não vai querer correr a maratona com o campeão da maratona, que você vai cair no metade do caminho e você cai. Você vai ter um infarto lá e você cai duro no chão. Então quem começa, a Lolo andou tem uns trecos aí no passado, não foi? Ela começou a trabalhar e chegava em casa e achou que ia ter um treco, porque ela não estava acostumada na aceleração da respiração, que é e soltar com vontade, botar tudo que tem de ruim dentro da respiração para fora. Você não está fazendo mal a ninguém, você está acelerando a sua vibração para que você homogeneize a frequência do grupo que está trabalhando. Quantas pessoas são? Depende. Boa pergunta. Tem dia que aparece 10, tem dia que aparece 20. Teoricamente, 5 é o mínimo por maca. Às vezes não dá esse quórum, 5 por maca, e aí eu tenho que ficar que nem um periquito pulando de um lado para o outro para fazer uma maca e a outra. Não necessariamente trabalhar comigo é mais fácil, às vezes é mais difícil. Eu sou um ser meio exigente quando é corte, quando é cirurgia, então eu prefiro trabalhar com... Eu vou chamar a palavra médium, porque todo mundo aqui nessa sala é médium. Se você tem uma alma dentro do seu corpo, você tem mediunidade, porque senão você não ia conseguir falar. Então, e espírito?
que outro dia esse ser aqui veio me perguntar qual é a diferença entre alma e espírito. Espírito é o grupo aqui que veio de uma determinada galáxia e se juntou e falou assim: aí galera, vamos juntar e vamos cair lá na Terra, e quando todo mundo evoluir, passar por essa experiência e conseguir todo mundo ascender na mesma frequência, a gente volta. Só que sempre tem uns retardatários que estão lá e a gente está esperando e o cara não consegue evoluir. Então o espírito, na verdade, ele não vem de uma mesma galáxia. Pode vir uma galera de Andrômeda e outra de Órion se juntar e descer aqui e divide em bilhões de almas. São vários pedacinhos. Divide todo mundo, estoura aquela imagem que tem aqueles quadradinhos do ser, estoura todo mundo, cada um vai para um canto. O Jay Turak, que é o cara que inventou o raio laser, que escreveu um livro chamado Chaves de Enoch, ele diz que é mais ou menos uns 28 mil anos para rodar esse ciclo. 28 anos para acabar o ciclo. Entre você, a primeira incorporação e a última, é mais ou menos 28 mil anos. É mais ou menos umas 250, 277. Não sei de onde ele tirou esse número, mas eu acredito, porque faz um sentido para mim. Não tem limite, João. Para vida humana tem. Aqui. Aqui no planeta Terra. Depois você pode encarnar em outros lugares. Qual? Fala aí. Isso. É isso. Isso aí. A volta completa nos zodíacos de umas 2.000 e tantos anos, não é? É isso aí. Como é que é o nome? Me dá de novinho, ó. O que? Chaves de Enoch? Só compra esse livro nos Estados Unidos, original, em português, custa $180 o livro. É uma maluquice o livro. Você vai ler o livro inteiro e vai entender metade, a outra metade você não vai entender porque não faz sentido para você. Ele fala que se você entender metade do livro, você está muito evoluído. A chave de Enoch? Chaves de Enoch. Tá, é o nome Enoch do lado do ser bíblico lá, E o pessoal que... Não precisa saber o nome, se botar Chaves de Enoch na internet vai aparecer 50 mil. Ele fala desse livro. É um catálogo de telefone dessa grossura assim. Não tem um livro da Cabala? Tem, mas ele é baseado no livro da Cabala. Exatamente. Tá. Porque me falaram no livro... Bom, eu acho que eu prefiro que o Inácio fale um pouco do que ele faz dentro da sala. Porque eu não tenho evidência, então eu não posso dizer nada. E as pessoas que têm evidência mais antigas é ele, o Tunão, que não pôde vir hoje, a Rita. Quem é a Rita? Eu não sei quem é. A Rita é uma baixinha, lourinha. Odete. Odete não tá lá há muitos anos. Ah, que fez a minha entrevista. Isso. Então agora quem vai fazer a entrevista é a Elizabeth, que é psicóloga. Já os filhos dela se trataram com o João no passado, com o Floral, então eu queria uma pessoa com capacidade psicológica lá fora, porque 99% das pessoas que aparecem lá tem problema emocional. De 20 a 35 anos, parece que todo mundo resolveu tomar o tal do Rivotril. Eu não sei porquê, essa porcaria virou pior do que maconha. Acima de 55 anos, então nem se fala o que o cara toma. É um Deus nos acuda de remédio. Aquele remédio para dormir, Rivotril. Rivotril, fala aí, você que sabe. Acho que ele tá morrendo, mas Rivotril é o que? Qual o nome do componente? Clonazepam. Isso, clonazepam. mas acho que nem ele tá bombando mais não. Que? Acho que nem ele tá bombando mais lá naquela sala não. Quem é que tá bombando? É o Alprazolam. Frontal. Antigamente não era o tal do Lexotan, aí era Valium. Tá ficando velho. É a nova geração. Bom, esses remédios não servem pra porcaria nenhuma, elas te deixam altamente viciados, baixam sua frequência muito radicalmente, levam o seu espírito para dentro de um buraco negro que você não consegue sair. Todos esses tarja pretas, todos eles são tapa-buraco, não foram feitos para usar mais do que 3 a 6 meses. E as pessoas usam durante anos. Eu sei, eu conheço A minha várias vida pessoas que só a minha vida vai muito mal. com
com o Rivotril. Eu não consigo entender isso. Você nunca tomou nada? Já tomei. Só quando eu precisei, assim, em momentos. Não. Você abre tanto. A abertura da cabeça é pra... Vamos lá, eu vou explicar isso aí rapidinho. Tá. Eu nunca me viciei, não. Por que eu opero a cabeça das pessoas hoje em dia? Eu corto a... Deixa eu explicar, porque senão eu tenho 5 minutos para falar. Eu corto a cabeça da pessoa, retiro todo o campo energético dela, vou até no osso dela, raspo tudo, e aí existem filamentos meridianos, que são 24 meridianos, é isso? 24 meridianos no corpo humano. Faço 12 às vezes de um lado, 12 do outro. Peço para cada pessoa que está fazendo o filamento usar uma pedra chamada selenita, que é a pedra que faz transformação da energia. E a selenita é o único cristal que contém as 7 cores do arco-íris. Então peço para a pessoa usar os filamentos, amarra as cordas aqui na coisa, puxo ela, coloco ela na laringe, por quê? Porque aqui é onde sai a fala. Então a maioria das pessoas que tem problema para dormir, problema para emocional, estão com problema de fala, não conseguem botar para fora o que elas estão sentindo. Vai no psicólogo, vai no terapeuta, mas não fala o que está sentindo. Fica lá de pá, não coloca a emoção para fora. Muitas vezes vira câncer de laringe, câncer de faringe, problema de tireoide. E aí vai pro remedinho e o remedinho não tapa o buraco, porque o remedinho tem que ser temporário. Muitos vão parar lá no grupo e a gente manda retirar o remédio. Vai no seu psiquiatra. Faz 2 anos que eu não vou, mas você não devia. Pelo amor de Deus, minha filha. 2 anos você não vai e você continua tomando remédio, como? Ele deixa a receita no consultório, eu pego e vou embora. Então a indústria farmacêutica virou uma escravidão das pessoas. Então eu vou deixar o Inácio falar um pouquinho da evidência, o que é a evidência no trabalho. Na verdade eu queria antes falar como que eu cheguei. É que eu me emocionei demais na hora de falar. Quer me deixar vermelho já. Paulo Ricardo, RPM, tá aí. Fala, Paulo. Vai, RPM. Bom, daqui a pouco. na verdade, eu queria começar falando um pouco de como eu cheguei no João. Na verdade, tem um lado objetivo, como eu cheguei no João, porque eu tinha um amigo que faleceu, estava com tumor, e um amigo de um amigo que ia lá no João nos levou lá. Essa é a parte mais objetiva, mais comum, digamos assim, porque todo mundo chega num desses lugares mediados por alguém que tenha dor, sofrimento, etc, etc. Tem um outro lado, que é o lado da minha profissão. Sou médico, fiz uma formação extremamente cartesiana. O João, que é médico, deve ter feito mais ou menos esse mesmo percurso. E é um percurso muito simples de entender. Você toma... Qual era o princípio? Quando a gente fala em princípio cartesiano, na verdade, isso vem lá do Descartes, do René Descartes, né, que vai dizer que se você quer compreender uma realidade, a forma mais fácil de você compreender essa realidade é você partindo essa realidade em pedaços e estudando os pedaços. E cada vez que você se aprofunda num pedaço menor, mais facilmente você vai encontrar explicações para o que acontece no conjunto. Daí fica fácil entender o que a medicina fez. Ela estruturou o que alguns teóricos chamam de modelo biomédico, que é um modelo explicativo para os fenômenos que acontecem sobre o ser humano. E esses fenômenos vão ser encontrados nas menores partes que você pode dividir esse humano. Daí também vem essa relação entre medicina e especialidade. Por exemplo, eu tinha
terminado de fazer o vestibular para medicina, tinha acabado de ser aprovado, ia tomar um chopp com os amigos. A primeira pergunta que me fizeram era: qual é a especialidade que você vai fazer? Né? Então, praticamente, você é jogado nos braços de uma especialidade. E se você recusa esse rótulo da especialidade, você também é olhado com menor legitimidade social. Ou seja, você tem um menor valor enquanto profissional da medicina. Isso tudo me incomodava. Generalista, é um clínico. Pois que é uma raça em extinção, né? Exatamente. Todas as especialidades que são mais generalistas, você cada vez encontra menos. Então, por exemplo, o primeiro que começou a assumir foi o clínico médico, o clínico geral, chamado clínico geral. Esse é um sujeito de escasso encontro. Só no interior, talvez. Quer ver um outro que está progressivamente sumindo? São os pediatras. A pediatria é uma especialidade generalista. Ela se ocupa de uma fase da vida, ela se ocupa de todos os aspectos da fase daquela vida. Hoje em dia você tem dificuldade de encontrar pediatras, e as residências médicas em pediatria estão cada vez com menor número de candidatos aportando, desejando essa digamos, especialidade. Então tinha um incômodo. Paralelo a isso, eu andava estudando muito, e aí eu vou fazer um certo diálogo com o início da fala do João, entre medicina e religião, e tinha tem um pensador que eu gosto muito, e lá pelas tantas eu me deparei com uma frase dele, que eu estava procurando aqui e achei, e que eu acho que ele é bem representativo desse movimento que o João explicitou no início da fala dele. Ele dizia o seguinte: quando o desejável era impossível, foi entregue a Deus. Quando o desejável se tornou possível, foi entregue à ciência. E hoje, quando muito do possível é indesejável e algum do impossível é desejável, temos que partir ao meio, tanto Deus quanto a ciência. Eu acho que isso é bastante representativo do que vivemos hoje. Perfeito. E aí o meu percurso seguiu tentando entender esses processos. Primeiro, fugindo daquela noção clássica da medicina e das formações em medicina que vão trabalhar sobre uma matriz de que saúde é ausência de doença. Então é aquilo que o João falava: se saúde é ausência de doença, então o que me interessa é intervir sobre a doença, o resto se dane. Então, isso é completamente insatisfatório. Se você chegar numa unidade básica de saúde que eu atendia, lá, Tivetão, acabado de sair de uma faculdade de medicina, no meio do complexo de Manguinhos, onde estou até hoje, e você via um pivete com diarreia, você tratava de diarreia do garoto, o garoto daqui a 2 semanas voltava com a diarreia, e você tratava, eu estou tratando objetivamente aquilo que a medicina falava, né? Saúde é igual a ausência de doença. Então a doença era a doença diarreica, a doença gastrointestinal. Eu estava tratando a doença gastrointestinal. Resolvi o problema do guri? Não resolvi o problema do guri. Isso me levou a um outro lugar, que foi um enunciado que também quem mexe com a saúde lida com certa frequência, que é um enunciado originário no pós-guerra pela Organização Mundial de Saúde, que vai dizer que saúde é o mais perfeito, é o mais completo bem-estar biopsicossocial e não apenas ausência de doença. Aí você já tem uma diferenciação, né? Eu já estou dizendo que não existe só um mundo biológico na história. Existe um mundo que é da sociedade, existe um mundo que é um mundo mental, e que esses 3 mundos
precisam estar articulados para o sujeito ter saúde. Mas existe um problema aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu comecei a fazer uma crítica também a esse olhar. Porque quando você diz que é o mais completo bem-estar biopsicossocial, você pressupõe que existe um lugar que você pode potencialmente chegar, que é esse mais completo bem-estar. E aí eu estava hoje de manhã escutando as falas, né, e a tensão aqui produzida pelo querido Romualdo junto com o João sobre o termo felicidade. E eu comentava lá atrás que tem um filósofo chinês que dizia que a felicidade dorme ao pé da infelicidade. E aí, óbvio, que a felicidade passa a ser um objeto de desejo de cada ser humano. E quando você se sente absurdamente feliz, ato seguinte, pergunta humana: e se amanhã eu acordar e não me sentir exatamente do jeito como eu me sinto? Quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, adeus nirvana. Fui embora daquele mais completo bem-estar social. Portanto, tinha um problema aí, né? Porque eu estou trabalhando com uma utopia que é literalmente a utopia. No mundo real, do meu ponto de vista, o que faltava aí é que saúde é uma noção processual. E o que é processo tem a noção de história. E o que tem a noção de história tem a ver com algo que está em transformação, em mutação, permanentemente inacabado. E o fato de estar inacabado não constitui um defeito, mas uma condição para existir o processo. Portanto, saúde é algo que está permanentemente se transformando como humano. Portanto, também eu me dei conta que quando você está no setor saúde, e que você vai falar de saúde, você fala de saúde pela negação daquilo que ela não é. Mas você tem dificuldade de fazer a afirmação daquilo que ela é. E isso me deixava bastante inquieto. Tão inquieto que eu comecei a trabalhar com uma noção de que saúde, na verdade, é um problema complexo da humanidade. É complexo porque ele não é só um evento biológico. Ele é também um evento biológico. Mas ele é para além de um evento biológico. E para ser para além do evento biológico, ele também é social. Ele também é cultural. E aí eu comecei a buscar as minhas alternativas. Se ele é social, existe uma variável que está na organização da sociedade, ou das sociedades, que determina ou não a possibilidade de um sujeito adoecer. E aí eu fui fazer isso. Fui trabalhar no Complexo de Manguinhos, trabalhei em 7 países africanos, trabalhei no Haiti, tudo por conta de uma certa desejo de intervir sobre essa variável social. E olha bem o que eu estou falando. Eu não queria só que o social fosse uma variável para explicar os fenômenos que acontecem na saúde. Eu queria que o social fosse uma variável que servisse para intervir sobre os fenômenos que acontecem no campo da saúde. Mas também saúde é uma determinação cultural. Se ela é uma determinação cultural, eu também quis trabalhar com grupos de forte perfil identitário. Então, fui trabalhar com populações negras, fui trabalhar com grupos de mulheres, fui trabalhar com populações de rua, fui trabalhar com grupos LGBTs, também nessa perspectiva de tentar entender o que efetivamente determina essa relação processual entre saúde e doença. E aí eu coloquei uma terceira variável nessa relação saúde-doença, que é a variável cuidado. Então, como é que se processa essa tríade que se chama processo saúde, doença, cuidado? E aí entendi, João,
Joãos, que tem uma outra variável que forma um certo tripé entre o homem e o ambiente e que vai se chamar de espiritual, ou espiritualidade, ou energia, e que está atravessando todas essas relações sociais, relações culturais, relações biológicas, na possibilidade dos sujeitos adoecerem ou não. Eu me lembro, vou mandar uma historinha, eu estava em Angola, fazendo um trabalho lá, e aí explodiu na parte norte do país, eu estava na capital, mas explodiu na parte norte do país uma epidemia de um vírus de febre hemorrágica, mas que as pessoas sabiam que não era o ebola. Mas se não era o ebola, era o quê? E eu fui para lá eu fui para essa região com umas pessoas e nunca te contei essa história. É uma história super simples. Na verdade, era um vírus chamado Marburg, que é um vírus da família do ebola. Talvez um pouco menos agressivo que o ebola, mas também bastante agressivo. Nessa epidemia, ela aconteceu num lugar muito controlado, que eram campos de refugiados, de pessoas que vinham da Guerra Civil do Congo, fazendo fronteira norte com Angola. E a gente ficou lá tentando fazer o que a gente chama de vigilância epidemiológica, tentando produzir barreiras, procurando tratar as pessoas que estavam doentes, mas também tentando produzir barreiras para que aquilo não se alastrasse. A gente chama de barreiras epidemiológicas. E num dia, uma senhorinha me chamou e disse que ela disse que ela tinha tomado uma decisão pela vida, e a decisão que ela tinha tomado pela vida era uma decisão muito mediada pelo grau de acolhimento e afeto que eu e o grupo tínhamos dado a ela. Ela tinha se sentido tão fortemente acolhida que não era justo com a gente ela não ter uma opção pela vida. Isso para mim foi o espelho mais importante do quanto a nossa intervenção sobre a vida humana está para além, muito além do que os compêndios de medicina estão nos ensinando, estão nos alertando. E aí encontrei o João. Eu só não sabia encontrar um lugar ainda, mas aí encontrei o João. Na verdade, quando eu encontrei o João sempre falava porque assim, na verdade, nesse tempo todo que eu circulei até chegar lá, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, estudando coisas que estão nessa relação rápida que eu explicitei para vocês. E o João me falava duas coisas. Ele dizia que todas as coisas que eu sentia, ouvia, seriam melhor organizadas ou melhor elaboradas dentro de mim, ou quase que naturalmente elaboradas dentro de mim, na medida que eu deixasse elas saírem e exercitasse a existência delas em mim. E a outra coisa que ele dizia era que eu deixasse que a minha intuição
de alguma forma, ganhasse algum nível de comando dentro de mim. Eu me lembro que nessa época que o João me falou, isso me lembrou da minha época de faculdade, que eu me encantei pelo Jung. Eu sempre desci ladeira na medicina, né? E o Jung dizia que o que ele chamava de inconsciente individual e coletivo era um quadrado com 4 pontas, compostas por pensamento, sentimento, emoção, que ele também faz uma distinção entre sentimento e emoção, e intuição. E ele dizia que a completude do humano se dá quando você consegue articular dentro do mesmo indivíduo esses quatro elementos do inconsciente, ou da alma, ou da energia, ou seja lá como as pessoas gostariam de chamar. Mas ele também dizia que as pessoas não nascem prontas. Portanto, esses 4 elementos eles não estão equilibrados dentro das pessoas. E aí o processo de autoconhecimento de você mesmo pressupõe você compreender qual é a função que está dentro de você, que ela é mais elaborada ou que vem mais elaborada, e quais são aquelas funções que vão ou vêm de uma forma mais fragilizada. Que são essas suas funções que você deve efetivamente trabalhar. E aí, esse estudo que ficou lá meio sem sentido para mim, lá atrás no tempo, foi reacendido pelo João. Quando o João me fala de intuição, imediatamente eu me lembrei dessa reflexão que eu fazia quando eu era mais pivetinho, e aí entendi uma coisa que eu já sabia, que a intuição estava lá, estava comigo, mas eu nunca trabalhei essa função dentro de mim. E eu tinha clareza que eu tinha uma capacidade de produzir racionalidades muito grande. Portanto, o pensamento era uma função mais elaborada. Eu já nasci com essa função mais elaborada. Portanto, cabia como desafio para mim nessa existência não mexer no pensamento, porque isso era dado. O João até fica brincando que eu sou o filósofo do grupo. Eu não, poeta, como é que é? Poeta. E aí, na verdade, eu comecei a exercitar, mas ao mesmo tempo, cheio de inseguranças. E óbvio, quando você... Eu estava comentando com ela, né? Eu sou demasiadamente humano, como dizia Nietzsche, né? Então, se eu sou demasiadamente humano, é do humano quando você está lidando com o outro, ainda que você tenha a possibilidade do erro, você não quer errar. Porque o erro é com o outro, não é com você. Ainda que respalde em você. E aí era do humano, eu quero... João, e olhar. Mas o trabalho lá, ele só funciona bem quando ele é feito em dupla. Mesmo que seja um vidente, um sensitivo, ou um vidente, um auditivo, é sempre feito em grupo, nunca individualizado, porque você não está trabalhando com entidade espiritual. Você está trabalhando com a sua energia, a do paciente, e você e o paciente não conseguem interagir, porque você está muito acelerado e ele está uma coisa. Então, para encher o balde dele, tem que ter outros baldes para colocar, porque não adianta você tirar toda a sua energia e colocar nele, que aí você que vai ficar na maca ali. Então, o trabalho é em grupo, todo mundo pode trabalhar, só que se você chegar lá muito down, você vai passar por um processo e aí coisa. Às vezes as pessoas falam assim, mas você chamou ela para trabalhar. Aí, criatura, cara, quer vir aqui sentar no meu lugar e fazer o que eu faço? Ou quer me explicar como é que é? Eu falo, eu sei que eu chamei ela, eu sei de onde é que ela vem,
eu sei qual é a crença dela, eu sei o que ela está pensando, mas se ela quiser me desafiar, eu faço igual a mãe da Beth. Eu solto o verbo e aí eu quero ver se ela vai preparar para aguentar o tranco. Porque assim, não é julgamento, mas eu sei, eu vejo quando eu tô com as entidades que eu trabalho, que não tem formato físico, não tem corpo, ela sabe como é que é, e só tem 2 pessoas na face da Terra que já me falaram isso. Uma é o João de Deus. Então se vocês querem contestar, vai lá e contesta com ele. E a outra é ela que me disse exatamente o que ele disse. O resto ninguém viu ainda. E ele me disse também a primeira vez. Mas ele viu muito assim em cima de mim. E ela via na sala toda. E eu falo assim... Ela é a Ângela. E eu falo assim... Eu falo... André. André lá. Ele, outro André, não é o André coisa, é o André tatuado ali. Ah, aquele cara não sei o que chegou aqui. E eu falo assim: fecha o teu olho, não presta atenção no que o teu olho vê. Deixa que eu estou nesse caminho há muito tempo. Eu não comecei a fazer isso agora, não. Eu comecei a estudar quando eu tinha 5 anos de idade. E aí eu fui estudando, eu fui parar no Frei Luiz, aí eu parei no Frei Luiz a primeira vez, quando eu tinha 15 anos, entrei num carro de uma amiga, que era mais velha que eu, e ela estava indo para lá, e eu fui para lá. Depois eu fui para lá com 26. Aí eu fiquei lá até os 30, aí eu fui morar até os 28, aí eu fui morar em São Paulo, aí eu parei num outro centro, aí eu fui morar no Canadá, aí eu parei em outro lugar. Cheguei no Rio, entrei um cara pediu carona, eu deixei ele no Ramatiza, me chamou para trabalhar lá. Então assim, a vida me leva para esse caminho. Até o dia que o João... o João de Deus falou assim: você precisa começar a trabalhar sozinho, porque a data limite já está na próxima semana. Nossa. Mas lá ele quer trabalhar com ele, mas ele trabalha lá sozinho. Aí depois ele falou, sozinho comigo, ele falou: a sua data limite está chegando. E o Eduardo Frutuoso, quem conhece aqui, levanta a mão. Ele é um dos fundadores do Frei Luiz, e ele falou para mim, quando eu tinha 27 anos, que até os 40 anos eu tinha que trabalhar sozinho. E aí eu estava com a Tereza na casa do Romualdo, e a gente foi na casa de não sei quem, na casa da Maria Helena Gautier, lá no Jardim Botânico, e uma pessoa, e ela falou assim: bem que você podia fazer um tratamento em mim. E eu não sei o que aconteceu, que eu passei a mão na perna dela, que era cheia de câncer de pele, e a pele dela ficou dessa cor assim, branca, sem nenhuma mancha. E a mulher olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra perna e falava: caraca, o que tá acontecendo? Como é que isso aí sumiu assim do nada? Aí a gente foi lá, gravou, aí no dia seguinte voltamos, aí na semana voltamos, até um dia que tinha uns 30 pessoas na casa dela, ela virou e falou: não dá mais pra ser aqui. É minha casa, não sei o que, minha mãe tem 90 e tantos anos de idade. E eu falei: tá bom. Aí a gente voltou no João de Deus e eu pedi pra ele, falei: não, olha só, você pediu pra eu trabalhar sozinho, eu tô trabalhando sozinho. Só que tem um problema, o lugar que eu tava trabalhando não pode mais, eu preciso de um lugar. Preciso achar um lugar, onde é que eu vou? Cara, eu rodei todos os centros espíritas do Rio de Janeiro pra alugar uma sala, tomei cada portada na cara. Nunca... Então por isso que eu não gosto de religião. Sei. Qualquer uma é tudo igual. Eu sei. Aí eu fui no ASA, que é um centro judaico, uma associação judaica. Eles têm inveja da tua espiritualidade. Se tem inveja, eu não sei. Eu sei que eu tomei várias portadas na cara, enchi o saco, aí eu falei assim: caraca, aonde que eu vou alugar? Aí a pessoa falou assim: vai no ASA. A gente foi na casa da Tereza uma vez, aconteceu várias coisas na casa dela, várias. Surreal. Pô, a empregada incorporou o obsessor, o encosto dele, pô, foi uma zona. Aí meu pai perguntando se o marido dela chegasse, coisa. Aí... Não, porque aí ele saiu da casa da dona Helena e foi pra casa da Tereza, e ela falou: cara, vai ser aqui enquanto a gente achar um lugar. Aí eu fui no ASA, a mulher falou assim: aqui tem esse lugar pra alugar, é aquela sala enorme. Aí eu falei: tá, quanto é? Ela: 60. 60 o quê? Eu achei que ela tava falando 600. E ela tava falando R$60 a hora. Falei: R$60 a hora? Tá bom, beleza. Como é que eu faço? Você paga adiantado, não sei o que. Beleza. Comecei a pagar, juntei o dinheiro.
combinei com as pessoas que fundaram um grupo, cara, dá uma doação e a gente vai manter até a gente ter dinheiro para receber todo mês, que a gente não cobra, eu nunca quis cobrar de ninguém, porque eu acho que o que é dado não deve ser cobrado. E isso tudo, mesmo eu ter comprado os livros, muita coisa veio de dentro da minha cabeça. Tava lá na minha memória cástica. Depois um dia eu explico o que é memória cástica, que hoje não vai dar, eu já tô vendo o outro ali, vai, acelera aí. Memória cástica é como é que a sua célula do coração sabe que o seu coração tem que bater. Como é que a sua célula do cérebro sabe que o teu cérebro tem que pensar. Não é o órgão que pensa, é a célula que sabe que tem que... Como é que são os processos químicos. Então é a memória que está dentro da célula. Ela não só sabe como o corpo funciona, que ele tem que crescer, ele envelhece, morre, como ele sabe também muitas outras coisas que estão gravadas ali. Tem um cara chamado Matias de Stefano, que para mim ele é o... Eu conheço ele. Eu também conheço ele, a Patrícia, que eu não sei onde é que está. A Patrícia conhece ele de coisa. O portal. E ele é um cara que é considerado o bibliotecário do universo. Ele conhece tudo para trás e tudo para frente. Mas ele não faz cura, ele não faz nada. Ele trabalha com a energia do planeta. E ele fala que tudo já está gravado em você. E se você, quanto mais evoluído você é, mais você lembra. Então eu lembro de muita coisa das minhas vidas passadas. Um dia a gente estava na pizzaria e o forno da pizzaria começou a pegar fogo. E do nada eu virei para minha sobrinha e falei, morrer queimado de novo, eu não vou. Vambora. Peguei ela pelo braço e arrastando ela para dentro. Não vou morrer queimado de novo. Eu já morri, dói pra caramba. Porque veio a memória da minha última vida, que eu tinha sido padre e tinha morrido na fogueira queimado vivo. E é horrível a sensação. É virar churrasquinho. Ui, só de pensar nisso já me dá um calor dentro de mim. Uma aflição. Bom, e aí o trabalho foi pro Asa e tá lá. E um dia tem alguém que ficou falando, que eu não vou falar aqui quem é, que lá era um centrinho. E aí o presidente do Asa me chama e que história é essa de centro espírita aqui dentro? Aí eu falei, não, aqui é... Não, nem tinha feito reiki, não, aqui é reiki, não sei o que, pra disfarçar, porque não... Aí eu falei, vamos parar com esse negócio de chamar de centrinho, porque se a gente perder esse lugar, não vai achar outro. Vai fazer no meio da rua, porque não tem... todos os centros espíritas fecharam a porta pra gente. Que tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem tudo nas cadeiras lá, o cara limpa, arruma, tudo custa, mas tem um cara que bota as marcas, tem um cara que arruma a sala, tudo bem que de vez em quando tem que passar um pano naquele chão ali, porque tá... Eu vou trabalhar com a meia de borracha pra não... Mas é isso, aí tá lá no grupo, chama Energia Amor, quem quiser procura no Facebook, no grupo, tem Google Groups, tem tudo, tem coisa, pode me mandar e-mail, telefone, que eu... No e-mail não tem aí, mas é Energia Amor 14, porque é o ano de 2014 que fundou, @gmail.com. E é isso. E aí, assim, é muito difícil explicar tudo, porque cada ser humano tem uma vibração diferente. Cada trabalho é diferente, toda segunda-feira é diferente. Não é centro espírita que eu vou dar passinho em você e você vai embora. Não vou te tratar igual boi no açougue. Isso tem um monte de centro que faz bem, outros fazem mal. Você vai chegar ali, ou indicado por um médico, ou por seu fisioterapeuta, ou porque o seu médico falou, olha, não tem jeito. E alguém fala assim, não, tem uma pessoa que dá jeito. Eu não dou jeito, quem dá jeito é você. É você que vai dar um jeito na sua vida, não sou eu. Eu vou te empurrar e você vai pegar no tranco. E aí, quando coisa, você procura, vai meditar, vai tomar floral, vai consulta com o Inácio, vai aonde você for. Vai no centro de Umbanda, e é isso aí. Na verdade eu, o Ângelo, André, Rita, na verdade... O João também trabalha lá, o Inácio. Essa instituição de vivência só nos ajuda, porque, na verdade, se você parte do pressuposto que há algo que desequilibra dentro de você, o que a gente vai ver são percepções desse desequilíbrio, que vão aparecer de diferentes formas. Tem o Sebastião também. Aí eu não sei se você gostaria que ele falasse pra você o que ele vê. Pois é.
Hoje ele falou muito amorosamente aqui, mas ele fala umas coisas que dá até nó no estômago. Enfim, acho que a gente podia... Muito bem, gente. Queria pedir desculpas. O Rogério, o Arnaldo, teve que ir embora, que ele tem um bebê. E tocou a corneta lá na casa dele. O que? Um bebê? Rogério? Rogério, tem um bebê de 2 meses. 2 meses? 2 meses. Tá que nem a Tereza, não é 2 meses, mas é E perto. aí a mulher dele convocou ele e lá foi ele lá cuidando do bebê.